A questão ligada à moradia, ao aluguel social, a pessoa às vezes não tem realmente onde morar. Ela vai para a rua, ela vai virar uma população em situação de rua, caso não seja feito nada. E é a prefeitura que tem que dar esse suporte, por obrigação, inclusive, legal, constitucional. Doutor Lucas Melo, a gente está falando de uma ação civil pública, já está judicializado. O que foi feito pela Defensoria antes do ajuizamento desta ação? Quais foram as tratativas? Reginaldo, já foram essa tratativa com o poder público, ele se iniciou há 3 anos, basicamente. E já foram firmados um termo de cooperação com a Secretaria, que também não logrou êxito, diferentemente do termo de cooperação que nós firmamos também com a Secretaria de Saúde, no qual a fluidez ela foi satisfatória, tem sido satisfatória até o momento, mas com a Secretaria, infelizmente, não galgamos o mesmo resultado. E diversos ofícios, diversas reuniões, inclusive o resultado do relatório, do diagnóstico científico acadêmico que foi elaborado pelas estagiárias de serviço social com a supervisão da professora da UFRB e também da Assistente Social da Defensoria, os resultados desse diagnóstico foram levados em reuniões também, discutidos alguns temas que foram objeto também de percepção. Então, ele subsidiou também a atuação da Defensoria ao longo, desde 2007, 2017, nas tratativas, nas diversas reuniões. Então, tudo o que poderia ser feito, foi feito. Mas se chega um momento em que não há outra alternativa, como você tem uma estatística de 65 ofícios que não foram respondidos, você tem uma estatística de processos liminares não são cumpridas, que assistidos reclamando de forma reiterada de que não estão sendo bem atendidos pela Secretaria, de que seus direitos não estão sendo garantidos, a Defensoria, como instituição garantidora e da promoção de direitos humanos, ela tem que atuar. E ela tem que atuar, em nosso caso, nós tivemos que, infelizmente, judicializar, ingressarmos com a ação civil pública. Já houve resposta da Secretaria de Assistência Social? Sobre? Sobre a judicialização? Bom, nesse caso da ação civil pública, que você está se referindo, Cristina, bom, nesse caso da ação civil pública, aí o que é que vai haver? A gente judicializou na semana passada, nós propusemos a ação civil. A ação civil pública foi proposta semana passada, Cristina, e aí o que acontece? O Poder Judiciário é quem vai, aí a incumbência vai ser já lá do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é quem vai intimar a Prefeitura, na figura do prefeito e tudo mais, e o procurador do município, a procuradora do município, a se manifestar sobre aquele pedido que nós fizemos. Então, isso vai agora haver o trâmite regular de uma ação judicial. Uma dúvida, doutor. Quando os prepostos da Defensoria estavam lá fazendo essa pesquisa, ninguém da assistência social procurou saber, se informar sobre o que estava ocorrendo? Na verdade, a pesquisa ela teve um viés de tentar, através de um método pré-concebido, se entender se aquele serviço ali prestado, ele correspondia àquilo que trazia a normativa. E as perguntas foram feitas nesse sentido. Portanto, por óbvio, em relação, evidentemente, a questões referentes a sigilo de pesquisa e tudo mais, a gente aqui não vai nomear as pessoas que foram objeto da entrevista, mas evidentemente, que eu presumo que houvesse algum tipo de comunicação por parte das pessoas dos equipamentos à Secretaria de Assistência. Dr. Lucas Marques, sobre a concessão desses aluguéis sociais. Eles têm um prazo, e além desse prazo, ele tem que ser cedido de outras ações para tirar essas pessoas da vulnerabilidade. O que tem ocorrido nesse sentido? Tem sido demorado para ser concedido esses aluguéis e se há realmente essas outras ações que precisam ser implementadas? Bom, Judásio, esse é um dos eixos que se baseou a nossa ação civil pública, que além da questão referente ao aluguel social, nós falamos também dos equipamentos CRAS-CREAS, do próprio Fundo de Assistência Municipal e dos Conselhos de Direito. E esse eixo, foi até o eixo primeiro que nós trouxemos na ação, ele foi aquele que mais
chamou a atenção assim que começou esse nosso trabalho, né, de fiscalização da rede, enquanto Defensoria Pública. Por quê? Porque nós percebemos que, durante todo o tempo de recebimento do benefício de aluguel social, desde quando implementado em 2014, nossa fiscalização se deu de forma mais maciça e presente a partir de 2016, mas também analisamos casos pretéritos, não havia por parte do Poder Público Municipal nenhum tipo de acompanhamento necessário dessas pessoas beneficiadas, isto é, nenhum tipo de capacitação, de acolhimento, de resolução de questões burocráticas básicas, até um caso bem emblemático, até o documento de identidade CPF da pessoa tinha determinadas situações e irregularidades que não foram resolvidas de uma forma simples, o que fez com que essa pessoa, por exemplo, perdesse a possibilidade de se inscrever num programa habitacional Minha Casa Minha Vida à época, à ocasião. Então, isso fazia com que as pessoas, ao fim do recebimento do benefício eventual, não tivessem, a partir dali, mais nem direito ao recebimento, à prorrogação do aluguel social, porque ela é transitória, a lei estabelece um tempo específico e pré-determinado, agravando, portanto, seu estado de vulnerabilidade, porque continuava ali sem uma condição mínima digna para morar, para comer e etc. Doutor Lucas Marques, muito bem compreendido pelos nossos ouvintes, que são leigos, obviamente. O que está no bojo dessa ação civil pública? Em linhas gerais, quais são os pontos que estão elencados nessa ação civil pública? O que a Defensoria espera de melhorias por parte da assistência social? Reginaldo, até em seu nome eu parabenizo a qualidade das perguntas de todos os seus colegas aqui da imprensa, todas elas muito importantes, que demonstram a preocupação de vocês de bem informar a sociedade. Olha só, Reginaldo, nessa ação civil pública, nós acabamos, não só na ação civil pública, que na verdade ela, como eu disse aqui, como o doutor Melo também pontuou, ela foi o ápice, vamos dizer assim, de um processo que começa desde 2016 de trabalho, de acompanhamento, de extrajudicial, etc. Mas nessa ação civil pública, nós acabamos servindo de instrumento, de braço, né, dentro do sistema de justiça, para atuação em prol de pessoas que estão em situação de total invisibilidade social. São pessoas que são aquelas que estão à margem da sociedade. À margem, que eu digo, no sentido do acesso a direitos básicos, a direito relacionado à comida do dia a dia. Então, repare, se a pessoa não tem nem o que comer, se a pessoa não tem nem onde morar, não tem teto para poder dormir ali direitinho, né, com o seu travesseirinho e seu lençol, repare, como é que essa pessoa ela vai compreender que direitos ela tem? Como é que essa pessoa vai poder compreender se existe ou não, aliás, na prática, na pele acaba fazendo-o, mas muitas das vezes não conscientemente. Como é que aquela pessoa vai entender a deficiência, porventura, existente no próprio funcionamento de uma rede de proteção da assistência social? Veja, é nesse aspecto que se mostra importante a atuação da Defensoria Pública, porque, ainda que não demandado de todas aquelas pessoas que precisam da proteção, nós agimos e atuamos quando passamos a perceber que existia esse problema em outro caso. Então, o objeto da ação, ela diz respeito preponderantemente a direitos sociais básicos da população relacionados com a política de assistência social. Você tem um equipamento, por exemplo, como o CRAS, que é um centro de referência de assistência social, que promove ali um funcionamento de uma série de projetos e prestação de serviços que fazem com que as pessoas que têm uma condição de vulnerabilidade possam ser dotadas de altivez para se capacitar, para a partir dali conseguir alguma situação aí de oportunidade, de emprego, para que a pessoa a partir dali possa conseguir ali algum benefício durante um momento de vida apertado e depois conseguir uma casa, enfim, faz com que as pessoas elas possam ter acesso a direitos básicos. E esses equipamentos, por exemplo, funcionam de uma maneira, vamos dizer assim, muito aquém daquilo que a lei exige em relação à sua prestação de serviços. De maneira que não nos restou outra possibilidade que senão ingressar com a ação.